Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João, capítulo 3, versículo 3. Olá, querido irmão, graça e paz. Graça e paz em seu coraçãozinho. Tudo bom com você? Como você está ou como vocês estão? Hoje estamos com o livro de José Carlos de Luca. E o livro chama-se Alguém Me Tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. A página é a 107, diz-nos assim: este pensamento, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, surge de um diálogo que Jesus manteve com um fariseu, chamado Nicodemos. Nicodemos era o líder dos judeus. O Evangelho não registra qual teria sido a pergunta formulada por Nicodemos e que levou Jesus a proferir a resposta que acima transcrevemos. Mas, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o espírito Humberto de Campos abre as cortinas do tempo para descrever qual foi a questão formulada por Nicodemos. E a citação é: tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Essa citação encontramos no livro Boa Nova, uma psicografia do nosso Cândido Xavier, pela editora FEB. E Jesus respondeu que ninguém conhecerá o reino de Deus se não nascer de novo. E José Carlos de Luca diz: essa preocupação de Nicodemos em conhecer o reino de Deus também deve ser a nossa, pois nenhum reinado na terra é capaz de suprir os anseios de paz e o amor de que nossa alma tem necessidade. É verdade, né, meu irmão, minha irmã? Como é complicado. Só Deus para suprir os nossos anseios. Só Ele para nos tirar daquele abismo do caos. Só Ele. Aqui ele faz uma citação do apóstolo Paulo que recomenda que possamos sempre buscar as coisas do alto e não centrar nossa vida apenas ou exclusivamente na conquista dos valores materiais, que na verdade são passageiros. Porque cedo ou tarde todos nós deixaremos a terra, né, para voltar para a nossa verdadeira morada. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2, também estudamos sobre isso. Bem, vamos continuar a leitura. De Luca nos diz que para ele não esquecer disso, vez ou outra, ele vai passear, ou melhor, vai visitar algum cemitério. Ele fala assim que fica olhando para os túmulos e vendo as fotografias dos falecidos. Quer dizer, quem nunca, né, meu irmão? Porque eu já fiz isso também. Não fui especificamente para isso. Mas ao ir prestigiar alguém que acabou de partir e que nos chamam para estarmos ali em oração, nós participamos daqueles momentos, né, que antecedem o enterro ou mesmo o velório. E às vezes quando a gente chega um pouquinho mais cedo, até para fazer uma preleção, nós olhamos o jardim, né, o cemitério e as placas e todos sabemos que algum dia o nosso corpo, que é perecível, estará também habitando um desses lugares, se não for cremado, né, uma dessas moradas. Mas graças a Deus que sabemos também que o nosso espírito imortal que é, não estará ali sentindo-se triste ou preso. Essa é a ideia, não é? Por isso devemos trabalhar muito o nosso lado espiritual, paralelamente com a vida material. Então ele diz assim que ele fica olhando para os túmulos, olhando a fotografia dos falecidos, as datas que eles partiram, e ele diz assim: fico observando as fotografias dos falecidos e as datas em que partiram desta vida e fico imaginando que um dia também chegará a minha vez de deixar o plano dessa existência.
Aqui deixarei todos os meus bens, meu cargo público, os meus familiares, o possível destaque social, que minhas tarefas de orador, escritor, radialista. Ele também é juiz. É uma pessoa tão simples e tão amável, tão querida, que nós não dizemos nem que tem tantos títulos, sabe, meus irmãos? Mas tem. Aí ele diz assim: todos os meus ficarão por aqui. Só irão comigo as conquistas que porventura tiver feito em meu próprio espírito, no campo da justiça, do amor e da caridade. E continua: o reino de Deus não é um lugar específico, mas é um estado de espírito que se alcança quando vivemos segundo os propósitos que Deus traçou para todos nós. O reino de Deus não se alcança apenas depois da morte. Ele é acessível a todos nós a partir do instante que decidimos viver em consonância com a lei divina, da qual o preceito supremo é amar o próximo como a si mesmo. E ele continua, meus irmãos, dizendo: quando nós nos afastamos do amor, ficamos fora do reino, e isso implicará para nós a experiência da dor e do sofrimento. O motorista que não respeita as leis do trânsito certamente se envolverá em muitos acidentes, aos quais poderão inclusive lhe retirar a própria vida. E assim como estará sujeito ao pagamento de multas pelas infrações praticadas e de indenização pelos prejuízos causados a outrem. Da mesma maneira, quando optamos por viver fora do reino de Deus, isto é, quando deliberadamente agimos contrário àquilo que Deus deseja para nós, fatalmente mergulharemos em problemas dos mais variados, pagando a multa do sofrimento e a indenização da infelicidade. É linda a forma que De Luca nos traz, né? É uma forma leve e que nos chama a responsabilidade, né, meu irmão? Vamos repetir, só para ficar bem gravado? Ele nos diz assim: da mesma forma, quando optamos por viver fora do reino de Deus, isto é, quando deliberadamente agimos contrário àquilo que Deus deseja para nós, fatalmente mergulharemos em problemas dos mais variados, pagando a multa do sofrimento ou a indenização da infelicidade. Percebem? Então, para que a gente consiga ser um pouco mais feliz, é só a gente não bater de frente com as leis divinas. É só a gente se perguntar: meu Deus, se Jesus estivesse aqui no meu lugar, qual seria a reação dele? Se Teresa de Calcutá estivesse aqui, qual seria a reação dela? Se Madre Teresa d'Ávila estivesse aqui, qual seria? Santo Agostinho, que era firme, que era forte, o que ele nos diria? E se Mahatma Gandhi estivesse aqui? E se Luther King estivesse aqui? E tantos outros heróis desconhecidos, mas às vezes conhecidos de nós? Um vovô, uma vovó, um pai, uma mãe, um tio, um tutor, um irmão, às vezes até mais novo, que vem nos ensinando tantas coisas, às vezes um vizinho. Percebe? Deus capacita pessoas que às vezes não têm nem instrução nem cultura para falar verdadeiras coisas lindas, que nos traz um conforto na hora que estamos envoltos com os nossos questionamentos, com as nossas mágoas, nossos ódios, nossos ressentimentos, traumas, culpas, enfim, né? Esses painéis psíquicos que ficam aqui o tempo todo, parece que se convertem em fantasmas que ficam assombrando o medo. Ai, mas se acontecer tal coisa, entendeu? E às vezes a gente nem vai passar por aquilo, mas nós chamamos através do medo, através das invocações, de ficarmos reclamando, de ficarmos nos queixando o tempo todo. Pense nisso, meus irmãos. Pense forte. Um grande abraço para vocês. Até amanhã. Passamos um pouquinho do horário, mas talvez tenha valido a pena. Ser conosco, o Senhor da vida, hoje, amanhã e sempre. Deus os proteja.